Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe. Eu sou o pastor Wellington, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para trazer uma palavra do dia, para abençoar a tua vida. Irmãos, todos os dias temos orações aí às 18 horas e também a oração da meia-noite. Caso você queira receber a nossa oração, se inscreva no canal, tá bom, irmãos? E você estará recebendo todos os dias quando você também tocar no sininho na opção todas. Que Deus lhe abençoe e vamos aí para a nossa reflexão do dia. O tema de hoje que eu gostaria de abordar com vocês é como ser mais semelhante a Jesus. Como ser semelhante a Jesus. Esse tema é muito interessante, tá? Qual cristão não gostaria, irmão, de ser semelhante a Jesus? Sei que você gostaria, né? Tenho certeza que todos nós gostaríamos de ser igual a Jesus, semelhante a Jesus. O melhor do que isso é saber que Deus, ele tem mesmo esse desejo para nós. A Bíblia diz que o Senhor nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Irmãos, isso não é maravilhoso, ser igual a Jesus? Mas o fato de Deus querer que sejamos semelhantes a Jesus não significa que não precisamos fazer nada para que isto aconteça. Para que essa transformação ocorra de fato, temos que cooperar com quem? O Espírito Santo. Ou seja, semelhante a Jesus, ser semelhante a Jesus, nós dependemos tanto do poder divino, enquanto o cumprimento das nossas responsabilidades. Temos que cumprir com aquilo que Deus ordenou. E nós temos que fazer aquilo que Deus quer. E nós temos que também ficar na dependência do Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 pontos importantes que irão contribuir muito para que você seja semelhante a Jesus. A primeira coisa é sobre a nossa entrega a Deus. Ser mais semelhante a Jesus depende da nossa entrega a Deus. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: o apóstolo Paulo diz que a adoração envolve uma dedicação total, ao Senhor. Enquanto oferecemos a nossa carne como sacrifício vivo, devemos renovar a nossa mente, transformá-la através de um novo modo de pensar, diferente deste mundo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isto quer dizer, nós temos que nos entregar cada vez mais a Deus, as nossas vidas. Quando o homem chamado Levi, ouviu Jesus dizer, siga-me, imediatamente ele deixou as suas mesas de dinheiro e seguiu a Jesus, está lá em Marcos capítulo 2, 14. Da mesma forma, devemos entregar tudo o que temos, de boa vontade, para seguir a Cristo. Certa vez João Batista disse, é necessário que ele cresça, que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Ou seja, agora temos que desejar ver a glória do Senhor brilhar em nós, através de nós mesmos. Somos convidados por Jesus a seguir o seu exemplo de amor, exemplo de sacrifício, exemplo de sofrimento, exemplo de obediência, tudo aquilo que Jesus passou, somos convidados a participar. Irmãos, o sacrifício, eu já falei uma vez, até na minha igreja, que não existe vida cristã sem sacrifício, tá? Não é aquele sacrifício de você pegar todo o teu dinheiro e dar para a igreja, não é esse tipo de sacrifício que eu estou falando. E outra coisa também, nós temos que entender que os sofrimentos de Cristo, nós também padecemos sofrimento, não semelhante ao dele, mas nós sofremos por causa
do amor, por causa do evangelho e também a obediência. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que nós temos que entregar nossas vidas cada dia mais a Deus. Nós não só devemos entregar naquele dia, aceitei Jesus como Salvador, minha vida está entregue, mas nós temos que entregar todos os dias as nossas vidas, colocar sobre a vontade de Deus. A segunda coisa é o seguinte, nossa libertação do pecado. A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, para ser mais semelhante de Jesus, nós dependemos de afastar mais do pecado, abandonar cada dia mais o pecado, que está sempre diante de nós. Porque Jesus não teve pecado. Então, nós não temos condição nós não tem como não ter pecado, mas nós temos que reduzir o pecado e nós temos que reduzir tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que caminhar na direção da estatura, do varão da estatura perfeito, diz a palavra de Deus. Então nós temos que viver uma vida sem pecado, uma vida, ou seja, não ser escravizado do pecado, já que ele viveu uma vida sem pecado, como eu já disse. Quanto mais nós considerarmos mortos para o pecado, de acordo com Romanos, mais nós seremos semelhantes a Jesus e buscarmos uma vida de santidade, mais parecido com Ele. Nós seremos cada dia mais. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador e nos arrependemos, Ele nos purifica de todo o pecado. E somos libertos. Entretanto, devemos continuar buscando a santificação, tá? E não voltarmos jamais atrás, voltar daquela decisão que nós tomamos e voltar a ser escravos do pecado, como fala Gálatas, capítulo 5, versículo 1. A palavra do Senhor diz que aquele que toma uma decisão e volta atrás da decisão que tomou, a pessoa é como um cachorro que volta ao vômito, depois de comer, volta lá e come tudo de novo. Então nós não devemos ser assim. E outra coisa também, para sermos semelhante com Jesus, nós devemos nos preocupar com o nosso crescimento espiritual. Ser mais semelhante a Jesus depende do nosso crescimento como cristão. Olha, quanto mais nós amadurecemos, quanto mais nós crescemos espiritualmente, nós estamos cada dia mais nos aproximando de Jesus. Tá? O nosso semblante, vai ficando igual o semblante de Jesus. Eu me lembro, irmãos, que um certo dia eu estava estudando, não vou contar isso aí para poder me exaltar, não. Isso aí é apenas um testemunho que eu tenho guardado até hoje. Eu estava estudando no ensino médio e uma jovem botava apelido em todo mundo, todo mundo tinha apelido. E um dia ela falou assim comigo, eu preciso botar um apelido em você. Qual apelido que eu vou dar para você? Ela pensou e falou assim, já sei, o seu apelido vai ser Jesus. Quer dizer, eu achei tão interessante, porque alguma coisa de Jesus tinha em mim, ela conseguia ver. Por quê? Se eu fosse tivesse uma vida torta, não desse exemplo, não fizesse nada que agradasse a Deus, talvez ela botava o nome de outro nome, que iria me humilhar, mas ela falou assim, vou te chamar de Jesus. Daquele dia em diante, lá na escola, é Jesus para lá e Jesus para cá. Assim que somos salvos, irmãos, nós não temos sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, nem experiência da graça de Deus, quando nós não conhecemos, nos tomamos a decisão lá do Senhor. Mas à medida que a gente vamos crescendo, o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos dando sabedoria, vai nos dando conhecimento da palavra do Senhor, vai nos dando entendimento de tudo, tá? E com o passar do tempo, através de várias provações, nós nós crescemos. As lutas, as tribulações não é para nos derrubar, não é para nos detonar. As lutas, as provações que nós passamos é para o nosso crescimento espiritual. A partir daí, temos a responsabilidade de nos tornarmos mais fortes. Temos que nos tornarmos
amorosos, maduros na fé e, consequentemente, mais semelhantes a Jesus. Aí diz a palavra de Deus em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória e agora e para sempre. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que você tem uns para com os outros, para com todos. Está lá em Tessalonicenses. Irmãos, à medida que nós buscamos o Senhor, Ele opera em nossas vidas e nos transforma cada dia mais. Todos nós, com o rosto descoberto, está lá em 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa passagem mostra que o Espírito Santo é quem nos muda por dentro, e a vontade dele é que essa obra em nós seja aperfeiçoado até o dia que encontrarmos com o Senhor. Em Filipenses, capítulo 1:6 diz: quando este dia chegar, esse processo será completo de transformação, sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. A promessa de que um dia seremos totalmente como Jesus deve nos motivar a sermos mais semelhantes a ele, hoje para todo sempre. Todo aquele que nele tem essa esperança, diz João, purifica a si mesmo. Então está aí a palavra do Senhor, e nós devemos espelhar. O nosso exemplo tem que ser Jesus, e nós temos que nos esforçar para ser semelhante a Ele, porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe, que esta palavra tenha ficado aí gravado no teu coração, e estarei de volta às 18 horas com a oração da meia-noite.